Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. Começa a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Hoje, programa de número 39 desta terceira temporada. E olha, gente, eu vou abrir essa edição do programa falando a respeito sobre o meu isolamento social. A maneira como eu escolhi para poder enfrentar essa pandemia, a maneira como eu escolhi para poder driblar toda essa situação que está acontecendo no mundo lá fora. E olha, gente, nessa semana fez exatamente um ano, que eu estou em total isolamento, em total confinamento. E muitas pessoas no começo acharam até que era uma bobagem, que era uma coisa assim precipitada. Os dias foram passando, os meses foram passando e um ano se passou. E hoje eu posso fazer uma análise de que todo esse período em que eu fiquei em casa, todo esse período em que eu continuo me isolando, que eu continuo me preservando, ele só serviu para confirmar o que eu já sabia há muito tempo. O quanto é importante a gente ter a consciência a respeito da gente, a respeito do próximo. A gente viu aí, nesses últimos dias, um aumento absurdo do número de casos de mortos pela Covid-19, um número de casos de pessoas que estão, se arriscando, de pessoas que estão se colocando nas linhas de frente. Existem pessoas e pessoas. Tem aquelas pessoas que realmente precisam estar ali, tem aquelas outras que querem estar ali e tem aquelas outras que não deveriam estar ali, mas estão. E aí eu fico pensando, diante disso tudo, o quanto é importante também a gente ter confiança, o quanto é importante a gente ter autoconfiança, porque um ano em casa, sem contato com os parentes, sem contato com os amigos, sem contato com o mundo lá fora, é muito difícil, precisa ser assim, muito forte, ter muita garra. E eu só tenho um objetivo, é sair vivo disso tudo. É conseguir lá na frente olhar para trás e falar assim, caramba, como foi bom seguir a ciência, como foi bom seguir as autoridades competentes de saúde, porque a gente está cheio de gente aí dando palpite. Como foi bom seguir a mim mesmo. E aí, completando um ano de confinamento, um ano de isolamento dentro do meu Big Brother pessoal, eu só tenho a dizer isso, que eu vou continuar isolado, eu continuo aqui, o meu estúdio é na minha casa, eu continuo me adaptando e me readaptando a essa nova forma de vida. Tudo que eu faço hoje em dia é através de aplicativos, através da internet, seja supermercado, seja hortifruti, seja farmácia, seja, enfim, vestuário, todo tipo de serviço está sendo tudo feito pela internet. Eu descobri uma nova janela, eu descobri uma nova forma de viver. E eu acho que o objetivo da pandemia também é esse, é fazer com que a gente desperte essa consciência sobre novas formas, sobre novas possibilidades de vida. E é por isso que eu queria começar esse programa com esse recado, porque às vezes chove gente nas redes sociais, dando palpite, chove gente nas redes sociais falando assim, mas se isolar é fácil quando tem dinheiro, se isolar é fácil. Gente, se isolar não é fácil de maneira nenhuma. Com dinheiro ou sem dinheiro, chega uma hora que a situação fica ruim, chega uma hora que a situação complica demais. Eu acho que a gente precisa pensar que com essas ideologias, não sei qual seria o termo certo, mas eu acho que é assim, tão egoístas, de pensarmos que mas você está em casa, você pede aplicativo e o rapaz do aplicativo, ele está correndo risco? Óbvio que ele está correndo risco, evidente que ele está correndo risco, mas se tiver menos gente na rua, esse rapaz do aplicativo vai correr menos risco. Então, é o que eu já disse aqui da vez anterior e volto a repetir, esse vírus só se movimenta quando você se movimenta. Então, eu levanto sim a bandeira do lockdown, eu levanto sim a bandeira do isolamento social, do distanciamento social, como medida já extrema, diante desse caos.
que a nossa vida se tornou por conta da maioria aí de pessoas incompetentes dos governos, por conta de pessoas da população como um todo que são ignorantes. E eu também falo que a ignorância mata mais que o vírus. Participe aqui com a gente do Trago Verdades através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinezrj. Lá no meu Instagram, gente, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua sugestão, que eu vou ter sempre o maior prazer em responder. E eu tenho conversado sim com muita gente, principalmente a respeito de Big Brother Brasil, que a gente fala pra caramba, né? Porque a cada instante tem um novo acontecimento. Então você pode mandar mensagem pra mim lá também. Uma outra forma de você participar é através do site da USBR TV, a TV que representa você, brasileiro que mora no exterior. Lá no site da USBR TV, você vai ter toda a programação, você vai ter muitas informações, vai conhecer um pouco sobre os nossos bastidores, os nossos apresentadores, né? E você também pode ter todo esse conteúdo, gente, na palma da sua mão. É muito fácil. É só entrar na loja aí do seu telefone e baixar gratuitamente o aplicativo da USBR TV. Lá, como eu disse, além de toda a nossa programação na palma da sua mão, você também concorre a prêmios. É sensacional, né? Então aí são vários canais para você ficar sempre bem pertinho da gente aqui do Trago Verdades e de todo o pessoal da USBR TV, essa emissora super parceira, da qual eu tenho o maior orgulho de fazer parte desse elenco. Gente, o Trago Verdades de hoje está muito bom, mas muito bom mesmo. A gente vai falar sobre uma estreia que vai acontecer no SBT agora, nessa semana, do programa chamado Vem Pra Cá. Lembra alguma coisa, né? Lembra Silvio Santos? Vem pra cá, vem pra cá. Mas esse programa, gente, é uma faca de dois gumes. A gente vai explicar o porquê e quais são os riscos que esse programa tem de ir ao ar, hein? Ou melhor, de continuar no ar depois da sua estreia, porque o SBT tem disso, viu? A gente vai falar também sobre uma matéria que eu recebi, uma sugestão de pauta, que eu achei que era muito interessante trazer aqui para o nosso programa, para a gente poder fazer um alerta, para a gente poder, enfim, dar esse grito em relação a isso que acontece, que é a depredação, o vandalismo nos túmulos dos cemitérios. E a gente vai trazer aqui hoje um caso específico do ator Domingos Montanher. Um canal no YouTube registrou algumas imagens que são impressionantes de como o túmulo está, né, nesse momento, nesse ano de 2021, o túmulo do ator Domingos Montanher, que está sofrendo aí bastante com essa questão do vandalismo. A gente vai falar sobre isso e vamos falar também, gente, sobre uma polêmica envolvendo o ator, apresentador e empresário André Marques. Tudo por causa de um churrasco. Quer saber por quê? Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí. E a gente abre esse primeiro bloco falando sobre a volta da novela Amor de Mãe na TV Globo, a novela das 21 horas, que retomou aí as suas atividades, né, as suas exibições, e ao todo serão 23 capítulos, apenas para poder realmente acontecer o desfecho da história, que foi interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus. E olha, nessa primeira semana, gente, o que a gente percebeu assim, primeiro a estranheza de ver os personagens usando máscara em cena, né? É muito fora do comum, porque no dia a dia é uma coisa, agora a gente vê os personagens da gente, os personagens tão queridos usando máscara ali na ficção, e é uma coisa que também se mistura muito com a realidade, realmente é um grande choque, mas enfim, faz parte da trama, porque a trama ela está se passando no momento atual da pandemia, não é uma coisa em tempo real, por exemplo, em 2021, né? A gente percebeu até pelos primeiros capítulos que eles falam como se realmente fosse lá no iniciozinho da pandemia. E aí, abrindo um parêntese, gente, teve um monte de reclamação a respeito de alguns pequenos erros que aconteceram nessa primeira semana, e teve questão de uso da máscara, né, pela personagem da Isis Valverde, que é uma profissional da saúde que estava usando a máscara errada, e teve também uma outra questão que eu percebi, que foi a dona Lourdes falando assim: olha, o meu filho Magno, ele já teve a doença, né? Então, a senhora pode ficar tranquila que ele não vai ter mais. Ele pode, quando ela foi lá para casa da patroa dela, né, oferecer os serviços do filho, deu um problema na torneira, enfim, e o filho foi consertar, e ela falando por videoconferência com a patroa que o filho poderia ir porque ele já havia
pegam a Covid. A gente sabe que existe a reinfecção. E por conta disso, a Globo colocou agora comunicados, né, no final da novela, a partir foi de sexta-feira, eles já colocaram no capítulo de sexta-feira, eles já colocaram esse comunicado. E aí é interessante porque a gente percebe que lá no comecinho a gente tinha uma visão bem diferente das coisas, né? Então, a pandemia evoluiu bastante e a novela vai acompanhar um pouco disso tudo. Seguindo aqui, gente, em relação ainda à volta de Amor de Mãe, além de toda essa questão do choque, né, dos primeiros capítulos por conta de máscara, de pandemia, a gente teve aí 3 mortes. A semana já foi marcada por 3 mortes. E foram 3 mortes, assim, bem pesadas, né? A gente teve a Jane, interpretada pela Isabel Teixeira, a Estela, interpretada pela Letícia Lima, que eu adoro, e também o Marconi, que foi interpretado pelo Douglas Silva. E aí, gente, essas 3 mortes movimentaram bastante. E, claro, a gente acaba pensando que morte, maldade da audiência na novela. Então, no meu ponto de vista, como crítico, né, informador de opinião, eu acho que isso aí foi uma tentativa de dar uma movimentada e já começar lá por cima, porque a novela já retomou os seus capítulos lá por cima mesmo, não teve aquela coisa morna, não, já começou mesmo com ação, com confusão, e a gente percebeu também que essa reta final de Amor de Mãe vai ser totalmente comandada pela personagem Thelma, interpretada pela Adriana Esteves, né? Muita gente chegou a apostar que fosse a Lourdes, interpretada pela Regina Casé, que fosse dominar a história, mas pelo que a gente viu aí nos últimos dias, a personagem Thelma, com suas maldades, com suas inspirações de Carminha, a personagem vai comandar mesmo todo o desfecho da história. E isso aí é bom, né? Porque a gente gosta de vilão, a gente gosta de vilã, e isso aí faz muita diferença. E a Adriana Esteves, ela tem mandado muito bem nos últimos papéis como vilã, e não ia fazer diferente agora interpretando a Thelma e toda essa história do Domênico, né? Do roubo do filho, e aí as pessoas vão morrendo. Aliás, eu achei muito forte a cena em que ela mata a comadre dela, né, que é a Jane. Ela liga, eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar, não me lembro, mas ela liga o carro e dopa, né, a personagem, que é a comadre dela, que é a Jane, e aí a personagem acaba morrendo por intoxicação pelo monóxido de carbono. É muita maldade, mas a gente gosta, né? Na novela a gente gosta porque ali faz parte de um outro universo, um universo paralelo. E aí, gente, diante disso tudo também, como eu disse, a trama está saindo das mãos um pouco da Lourdes, que fica ali naquele desespero infinito desde o primeiro capítulo, Domênico, meu filho, cadê você? E vai para a mão da Thelma. E o que eu percebi também é que a Vitória, a personagem da Thaís Araújo, ficou muito esquecida. Ficou assim, bem em segundo plano mesmo. Fiquei procurando ela nos desenrolares ali, enfim, é só chamada de vídeo que ela conversa com os outros personagens, é só através de celular, quer dizer, não vi muita participação da Thaís Araújo. Na época, até chegou, alguns sites chegaram a noticiar que a Thaís Araújo não estava muito satisfeita com essa reta final da novela. Eu acho que ninguém ficou, na verdade, porque Amor de Mãe era uma novela que tinha tudo para dar muito certo. Primeiro, por causa da estreia lá do estúdio novo da Globo, né? Aquele estúdio super poderoso, com equipamentos, com, enfim, infraestrutura, que acabou aí atendendo as expectativas da produção da novela, mas, infelizmente, a pandemia veio e derrubou tudo. E depois, por causa da história, porque era uma história boa e que você resumir uma novela inteira em 23 capítulos e dar um desfecho para isso é uma coisa assim absurda. Eu acho que só está acontecendo mesmo porque o público precisa de um final. Não dá para ficar esperando a pandemia passar para poder falar a respeito do final de Amor de Mãe. E é um desafio maior ainda gravar, né? Porque as gravações, elas não acontecem só com os atores. Tem os maquiadores, os produtores, contra-regra, iluminador, é um monte de gente. Então, foi muito ousado da Globo, isso bem lá atrás, né? Apostar nessa volta e retomar as gravações, né? Eu acho que daqui para frente tem muita coisa para mudar, porque outras novelas já tiveram suas produções canceladas, outras novelas não conseguiram levar adiante, né, as suas gravações, os seus roteiros de gravações. E aí, gente, o que acontece? Vai terminar Amor de Mãe e a gente estava esperando Um Lugar ao Sol. Só que não vai ter Um Lugar ao Sol. A gente vai assistir a reprise da novela Império, que também é um novelão escrito pelo Agnaldo Silva, uma novela maravilhosa.
que entra aí no lugar de Amor de Mãe. E a gente fica nessa expectativa para saber o que vai acontecer daqui para frente. Não adianta, eu acho, que a gente tentar fazer especulações, adivinhar, porque tudo depende do dia a dia. A pandemia é assim. A gente depende do dia a dia, a gente depende do que está acontecendo, dos números subindo, né, dos números caindo. Então, assim, é um dia após o outro que é o que vai resolvendo essa história toda. Mas, resumindo, essa volta de Amor de Mãe foi bastante sangrenta, bastante movimentada. Sangrenta não, né? Porque nem teve sangue. Eu até comentei também que a morte da personagem da Letícia Lima, a Estela, ela acontece foi um tiro que ela toma na barriga, eu acho, né? Na região do tórax, e não tem uma gota de sangue. Eu achei legal isso. Acho que a gente gosta de ver maldade, mas a gente não gosta de ver violência. Acho que tem uma diferença muito grande. E Amor de Mãe está trazendo aí, com todo esforço, com todo sacrifício, essa missão quase que impossível de retomar o entretenimento pra gente, né? Faz parte, e a gente está muito carente de produções assim, mas infelizmente não deu para fazer Amor de Mãe da maneira como merecia. Seguindo aqui, gente, nesta segunda-feira vai estrear no SBT o programa Vem Pra Cá. Eu falei na abertura, né? Vem Pra Cá, lembra o Silvio Santos, mas é um programa. Quando eu recebi as imagens de divulgação, eu achei até que fosse algum programa da Record, né? Sobre casal, sobre conflitos de relacionamento. Até parece um pouquinho com aquele outro programa que tem na Record, mas não. Vai ser um programa de entretenimento que vai ser exibido no horário da manhã, junto com o Mais Você, para poder brigar pela audiência, e é apresentado pela Patrícia Bravanel e o Gabriel Cartolano, que era daquele outro também, aquele programa derrotadíssimo, que era o Fofocalizando, aí depois virou sei lá mais o que, Triturando, enfim, um programa péssimo. Mas eles vêm aí, essa dupla, a Patrícia Bravanel e o Gabriel, na tentativa de recuperar o horário das manhãs do SBT. E aí, gente, a proposta desse programa, que começa aí na segunda-feira, o Vem Pra Cá, é também fazer aquela coisa que a gente já está muito acostumado a ver, né? Um cenáriozinho com culinária e pautinhas mornas e vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo, mas tudo muito leve, muito suave. E eu não sei se esse mais do mesmo vai agradar as pessoas, porque a gente teve exemplos aí de programas que saíram do ar. Teve o programa da Olga na Rede TV, né? Que também era nesse formato. Outros programas, o da Band também, o Aqui na Band, que tinha no começo esse formato, e que depois foi falando de política, foi se enrolando em política, acabou virando um ringue, né? E saiu do ar. E a gente tem outros exemplos aí de programas, até no próprio SBT tinha um programa, que eu não me recordo aqui o nome agora, que também tinha essa pegada aí, né, de casinha, enfim. Eu achei até muito engraçado as fotos de divulgação, porque eu comentei aqui com a produção do programa a respeito do cenário, né? Um cenário assim, todo garota, todo pastel, todo em tom pastel. E eu não sei se isso vai funcionar, não sei se esse tipo de fórmula ainda funciona nas manhãs, porque para competir com a Ana Maria é um clássico. Ana Maria Braga, Mas Você, é um clássico da nossa televisão. E às vezes, gostando ou não, as pessoas assistem, porque tem conteúdo, tem uma estrutura por trás para dar apoio, e a gente não sabe se o SBT vai ter essa estrutura. Bom, o que a gente sabe também é que o programa não vai ser totalmente ao vivo. Tem muita parte gravada, talvez tenha parte ao vivo, mas tudo pode mudar a qualquer momento. E aí, gente, eu pensei em outra coisa também, sobre o desgaste da imagem da Patrícia Bravanel, né? Porque ela virou Ana Furtado do SBT. Qualquer coisa é a Patrícia Bravanel. Esse projeto inicial era para uma outra apresentadora, se não me engano, a Tiziana Vilas Boas, né? E que, enfim, acabou indo para as mãos da Patrícia Bravanel. Eu não sei se a Patrícia funciona nesse tipo de formato, né? Nesse tipo de formato, assim, que é mais intimista, menos auditório. Pro auditório, eu achei ela maravilhosa. Eu acho que ela comanda muito bem, aquele Máquina da Fama muito bom. Sempre quando tem plateia, eu acho que a Patrícia se dá muito bem. Isso tá no sangue. Agora, para fazer um programa assim, mais comportadinho, eu não sei se vai dar certo. E além disso tudo, né, vai ter também fofoca, quer dizer, uma coisa desgastada, uma coisa que a gente já está muito cansado de ver e que a gente talvez crie alguma expectativa em termos, né, de curiosidade, mas talvez de conteúdo, eu não sei. Pode ser que me surpreenda bastante, mas depois da estreia, né, claro que na outra semana a gente vai falar aqui no Trago Verdades a respeito dessa estreia, como é que foi, o que deu certo, o que não deu certo, eu acho que faz parte disso. Como eu disse, a gente está carente de entretenimento, mas também não dá para fazer qualquer coisa a qualquer preço, né? Vamos ver. Olha,
Tem uma matéria aqui agora que a gente vai falar, um assunto que eu recebi essa sugestão de pauta e que no começo eu até pensei que não cabia muito aqui para o Trago Verdade, né? Que a gente é um programa que a gente não tem filtros, a gente fala mesmo e, enfim, esse assunto é um assunto muito delicado. Mas justamente por não termos filtros e por termos, assim, uma audiência muito boa e um respeito e uma credibilidade muito boa, eu resolvi trazer esse tema para cá. É o seguinte, gente, um canal no YouTube chamado Caçadores de Lugares Perdidos, eles postaram um vídeo, né, que foi gravado no mês de fevereiro, quer dizer, há pouco tempo atrás, deste ano. E aí, esse vídeo mostra imagens muito tristes, imagens assim que eu assisti e fiquei muito chocado, não com a situação, mas chocado com a falta de respeito ao próximo, principalmente diante de uma pandemia, diante disso tudo que está acontecendo, pessoas que estão praticando atos de vandalismo dentro dos cemitérios. E aí, gente, a gente vai falar aqui sobre o cemitério, que é o cemitério da Quarta Parada, que fica na zona leste de São Paulo. E lá nesse cemitério está enterrado o ator Domingos Montanher. O Domingos Montanher que morreu em 2016, durante as gravações da novela Velho Chico, né? Ele foi sepultado ali em 2016. E em 2018, o site G1 chegou a fazer uma matéria, chegou a publicar uma matéria em relação ao estado de depredação, né? Ao estado em que estava, e já naquela época algumas mudanças foram feitas pela família, porque placas foram roubadas, o nome do Domingos, o nome dos outros familiares, porque é um jazigo de família. E aí, de 2018 para cá, a situação piorou bastante. Para vocês terem uma ideia, o pessoal lá do cemitério tem até dificuldades de achar, né, de indicar, de orientar aos fãs que, enfim, nunca foram lá, onde fica, porque não tem nenhuma identificação, não tem mais nada. Foi tudo roubado, tudo saqueado. E aí, gente, eu acho que, como eu disse, a gente tem aqui esse objetivo, né? A gente tem esse papel de alertar, de falar mesmo sem filtro, de, enfim, de expor as situações. Eu queria deixar um pedido aqui para o pessoal da polícia, né, para a administração, porque se é uma situação que está acontecendo, né, há muitos anos atrás, desde muitos anos, a gente vai deixar isso acontecer. Nas imagens desse vídeo aí do pessoal do canal Caçadores de Lugares Perdidos, a pessoa que está fazendo, né, o homem que está fazendo o vídeo ali, ele mostra inclusive que tem certos túmulos que têm ossos expostos, quer dizer, não só tem ação de vandalismo, mas também tem roubos ali dentro. Enfim, esse cemitério da Quarta Parada, ele virou um lugar completamente abandonado, e a gente vê nas imagens realmente que outros túmulos, não só do Domingos, né, mas outros túmulos também ficam aí completamente largados, enfim, sem cuidado nenhum. É interessante, gente, a gente falar aqui que lá em 2018 a família do Domingos Montanher chegou a trocar as placas de bronze do túmulo por placas de acrílico, né? Chegaram a também fazer algumas reformas, trocar. Existe uma portinha onde no próprio jazigo, um portãozinho de ferro que também foi roubado e eles substituíram. Enfim, é uma tentativa quase que enxugar gelo. A gente sabe que isso acontece em muitos cemitérios, né? Existem os saqueadores de cemitério, de obras, de esculturas, de placas, né? De bronze, de metal, enfim, tudo isso para vender. Mas dentro desse cemitério da Quarta Parada, as denúncias sobre usuários de drogas são muito grandes. Então, assim, eu acho que o poder público precisa se atentar mais um pouco. E aí a gente vê a memória de um ator consagrado, de um ator super competente, de um cara assim que faz parte da nossa história, né, da teledramaturgia. A gente vê essa história ali abandonada. Então, assim, isso não acontece, na verdade, em outros tipos de situações, né? Mas ali no cemitério, né, a gente vê que já é um lugar triste, e aí às vezes a família vai para rezar, porque cada um tem os seus hábitos, os seus costumes, as suas religiões, e encontra um lugar completamente abandonado. Quem quiser pode entrar no canal dos Caçadores de Lugares Perdidos e ver, como no começo do vídeo, é um vídeo, se eu não me engano, de quase 20 minutos, talvez, não me lembro agora, mas mostra lá, enfim, o homem passeando pelas ruas do cemitério, e aí mostrando os ossos expostos de pessoas que realmente saqueiam os túmulos, arrombam as sepulturas, e eu acho que é uma coisa muito triste, né? Então, assim, fica a denúncia aqui, né, no nosso Trago Verdade, para as autoridades competentes, que reforcem o policiamento na redondeza, que melhorem a iluminação também. Tem muita gente ali das redondezas que reclama um pouco da iluminação, e que, claro, fiquem atentos, porque a segurança
é um direito de todos, dos vivos e, por que não, dos mortos. Apesar da cerimônia restrita e bem reservada, a 63ª edição do Grammy foi memorável e entrou para a história. Beyoncé levou para casa o seu 28º troféu e se consagrou como a mulher mais premiada do evento. Além do título, outro destaque que chamou muito a atenção de todos foi o figurino da diva. Um vestido grifado de couro preto, até simplesinho diante dos looks que ela já usou, mas um detalhe fez toda a diferença. Um par de luvas também em couro, com aplicações nas mãos de unhas postiças, moldadas sob medida e trabalhadas artesanalmente no mais puro ouro amarelo. Agora, se você está curioso para saber sobre os brincos, calma. A ostentação ficou somente nas unhas mesmo. Os acessórios eram de latão dourado, com pedras esmaltadas no melhor estilo biju. Vai dizer que você não desconfiou, hein? De acordo com o tabloide britânico The Sun, o príncipe Charles e o príncipe William se encontraram pela primeira vez com o príncipe Harry, depois da entrevista polêmica que ele e a mulher Meghan Markle deram para Oprah Winfrey na TV. O resultado da reunião em família não foi o esperado e as negociações por um acordo de paz entre Harry e os parentes monarcas ainda estão longe de acontecer. Fontes afirmam que a rainha Elizabeth não teria ficado brava com as declarações do neto e que sim, estaria muito triste com toda essa situação. Harry contou para as câmeras detalhes sobre os bastidores reais e falou sobre temas polêmicos como o racismo na corte. As atrizes Chloe Bennet, Dove Cameron e Anna Perrault já foram confirmadas para o elenco da série live action de As Meninas Superpoderosas, interpretando respectivamente a Docinho, Lindinha e Florzinha. Por enquanto, o roteiro está sendo mantido em segredo e o que se sabe até o momento é que as 3 super-heroínas vão enfrentar dilemas de mulheres que desde a infância combatem o crime e as forças do mal. Se o episódio piloto for aprovado, a série inspirada no clássico desenho animado infantil começará a sua produção de uma primeira temporada. Ao que tudo indica, a série A Casa de Papel já estaria com os dias contados para o seu grande finale. De acordo com as primeiras informações que circulam pelos bastidores, a 5ª temporada será o desfecho da trama que conquistou todo o planeta. Os produtores até pensaram em escrever uma 6ª temporada, mas a Netflix teria pedido cancelamento. O motivo é que após o sucesso mundial, o cachê do elenco disparou e eles acabaram se tornando bem caros, além de super requisitados para outros trabalhos. As filmagens da 5ª temporada já estão chegando ao fim e os últimos episódios da série, que devem ser exibidos ainda nesse primeiro semestre, prometem ação e muita emoção. Vamos falar agora sobre o André Marques, ele que foi anunciado como o apresentador da próxima edição do No Limite, né, que é um reality que eu adoro. Aliás, é o primeiro reality exibido na TV aberta brasileira, então faz parte da história. E a polêmica toda em torno do André é a seguinte: ele compartilhou na internet, nas redes sociais dele, um vídeo onde ele aparece fazendo churrasco, né? E esse churrasco, gente, olha só, ele foi feito numa área de proteção ambiental da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Até aí tudo bem, né? Porque a gente pensa um churrasco e tudo, mas a situação, como foi exposta na internet, acabou dividindo as opiniões dos internautas, né, dos fãs e também de outras pessoas ativistas, por ser, primeiro, uma área de preservação ambiental, né? Pelo fato também da gente estar numa pandemia, onde a gente deveria estar mantendo total isolamento social. Esse é um ponto de vista científico. E aí, o que acontece? Dentro dessa situação toda, o André foi para as redes sociais para se desculpar. E ele explicou o seguinte, que ele realmente fez o churrasco, que ele não colocou fogo no solo, ele utilizou ali um tacho, né, para poder colocar o fogo na churrasqueira, e que ele estava dentro de uma propriedade privada. Apesar de ser uma reserva ambiental, ele estava dentro de uma propriedade privada, acompanhado por guias do parque onde ele estava lá, né? E aí, gente, esclareceu tudo, pediu desculpas, claro, e também falou sobre os comentários das pessoas, que muita gente também faz comentários agressivos. A internet é o tribunal do momento, né? E aí, quer dizer, essa situação toda acabou dividindo opiniões. Mas assim, gente,
no meu ponto de vista, eu acho que ele tá certo, mas ele também tá errado, né? Ele tá certo porque ele tá curtindo o lazer dele, enfim, ele estava, pelos vídeos que a gente viu, né, de outras pessoas também que estavam presentes, não tinha aquele batalhão de gente, eram só meia dúzia de amigos, e ele estava ali realmente de folga, né? E se ele é um cara, eu conheço o André, já entrevistei ele muitas vezes, e é um cara consciente, é um cara muito pé no chão, é um cara, assim, totalmente comprometido com a verdade, né? Então, assim, ele com certeza ele adotou ali as medidas, né, enfim, de proteção ao meio ambiente, essa coisa toda. Agora também, por outro lado, ele não está muito certo, porque fazer um churrasquinho assim, né, se bem que tá ao ar livre, não tem aglomeração, não tem nada, mas, enfim, eu acho que se a gente briga tanto, principalmente as pessoas públicas, isso tudo aumenta muito, amplia muito pelo fato do André ser uma pessoa pública, mas se a gente está nesse momento, né, a gente precisa realmente ficar em casa, se cuidar. A gente teve exemplo aí nessa semana do Paulo Gustavo, que, enfim, compartilhou algumas fotos com a Débora Seco, passando o final de semana, não sei, em algum lugar muito bonito, na natureza e tudo, e daqui a pouco o que acontece? É diagnosticado com Covid, né? Então, assim, é uma doença que não escolhe ninguém. O vírus não escolhe ninguém, simplesmente ele acontece e a gente pode se prevenir, a gente pode se cuidar. Mas valeu aí pelo André ter tido o bom caráter de explicar ao público o que realmente aconteceu. Depois ele até retirou os vídeos do ar, né? Retirou as imagens do ar, mas deixou a explicação dele. Acho que isso que é o mais importante. O cara tem um caráter assim formidável, né? Parabéns aí, mas vamos ficar atentos. É bom a gente continuar policiando realmente esses certos tipos de atitudes, porque, enfim, não é só o cara também que está fazendo show para a multidão que a gente vai atirar pedra, né? Vamos também salientar as pessoas que estão quebrando a quarentena, as pessoas que estão burlando as determinações, os protocolos de segurança, as bandeiras todas, enfim. Isso é muito importante nesse momento. A gente vigiar, mas a gente também cuidar da nossa vida. Olha, gente, a gente falou aqui sobre pessoas que dão exemplo, e eu já tinha falado em outras edições, né, a respeito do Belo, também, que fez show para a multidão. A gente já falou também sobre outros cantores aqui, sobre outros artistas e sobre a importância e o peso que o artista tem. O artista, ele é formador de opinião. Ah, mas eu tenho a minha vida, eu tenho os meus pensamentos. Ok, então não deixe os seus pensamentos baterem de frente com as ideologias do momento, né? Como, por exemplo, se a gente está falando para ficar em casa, não dá para o artista ser fotografado no shopping fazendo compras. É o meu ponto de vista. Se a gente está pedindo para ficar em casa, não dá para fazer o artista gravando DVD, né, com plateia. Enfim, e por aí vai. Tem outras pessoas aí também fazendo mil loucuras, mas o que me chamou a atenção e que eu resolvi também trazer esse assunto aqui pra gente hoje foi a questão do Gabigol e do MC Gui, que foram flagrados em um cassino clandestino em São Paulo e ficou assim, gente, maior climão. Esse vídeo que foi compartilhado na internet, que vocês estão vendo aí agora, ele, enfim, é da conta do Alexandre Frota, né, que esteve aí envolvido nessa operação. E olha, diante disso tudo que aconteceu, né, do flagra, tinha muitas pessoas, tinha idoso lá dentro jogando, enfim, tinha aglomeração, pessoas sem máscara, estavam todos errados. A partir do momento em que a gente está ficando em casa, tem lockdown, né? Em São Paulo está cheio de medidas restritivas, não dá para os dois bonitos saírem para ir para o cassino. O Gabigol, no Fantástico, ele explicou que foi para o cassino para poder, enfim, que nem sabia que era um cassino, que ele tinha saído para ir para o restaurante. O MC Gui não entrou muito em detalhes, acho até melhor ele não falar muito para não se enrolar, mas a questão toda, gente, é que os dois, tanto o MC Gui quanto o Gabigol, eles vão responder na justiça por crime contra a saúde pública. Exatamente, isso é muito bom. A gente só não sabe no que vai dar, mas eu acho que só o fato deles serem alertados em relação a isso, porque realmente é um crime contra a saúde pública você, né, estar ali exposto. Eram mais de 150 pessoas dentro desse cassino. Absurdo isso, é um absurdo. Como também eu quero parabenizar novamente ao perfil Brasil Fed Covid, que continua firme e forte, apesar dos ataques, apesar da resistência, eles continuam firmes e fortes, fazendo as denúncias das festas clandestinas, fazendo denúncias de aglomeração.
tem que ser isso mesmo. Cada um cuida da sua vida, ok, mas a gente está numa pandemia onde a sua vida também interfere na minha. Então, o alerta é para todo mundo. Parabéns aí também ao pessoal que organizou essa operação, né, nesse cassino clandestino, e que o MC Gui e o Gabigol, como pessoas públicas, tenham, assim, mais maturidade para lidar com isso. A sua vida pessoal é problema seu, mas o que você faz diante do público é problema de todo mundo. Fica aí o alerta, viu? Aliás, é um assunto para todo mundo debater. O artista tem que dar o exemplo, gente, não adianta. O artista ele tem que dar o exemplo porque é o cara que está ali frente a frente, ele está formando opinião. Você imagina outros seguidores, outros fãs do MC Gui ou do Gabigol vão se sentir no direito de sair porque os seus ídolos estão saindo e vivendo normalmente. Não é assim. O seu dinheiro não vai livrar você do vírus ou, enfim, de uma intubação, Deus me livre de acontecer, não vai, tá para todo mundo, a situação está para todo mundo, então fica aí mais um alerta. Vamos falar de coisa boa, gente? Olha, o queridíssimo Jorge Perlingeiro, né, que é conhecido aí por vários bordões no carnaval, como 10, nota 10, ele que lê as notas na Marquês de Sapucaí, as notas dos jurados. Ele também que é conhecido pelo bordão Só Se For Agora, que apresentou durante anos o Samba de Primeira, um programa maravilhoso que eu já fui várias vezes, que é muito bacana e que faz falta, muita falta, tomara que volte. Foi pro rádio, mas não deu muito certo e agora ele tá aí, o Jorge, comandando a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa. E olha, gente, apesar dele ter sido o único candidato, né, à presidência, ele promete, ele é o cara do carnaval, né? Um cara que conhece o carnaval, é um cara que também está sempre muito bem relacionado com as escolas de samba do Rio de Janeiro. E nesse momento o Jorge, ele vai ter uma missão assim muito difícil, que é trabalhar em cima dessa situação de carnaval versus pandemia. É uma situação complicadíssima. Eu acho que apesar do otimismo, apesar do nosso prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ter anunciado que 2022 será um carnaval lindo, memorável e um carnaval da Fênix, né, do renascimento, do meu ponto de vista, eu acho que não vai ser isso não, gente, porque de acordo com o que está acontecendo, esse calendário louco de vacinas, a gente tem vacina, daqui a pouco a gente não tem, e aí a gente não consegue vacinar todo mundo, e não é só questão de vacinar, porque a vacina não é a cura, a vacina ela é para conter a propagação do vírus, ela não cura ninguém, então assim, acho que até lá o Jorge Perlingeiro vai ter muito trabalho pela frente, mas eu acho que só de ter uma pessoa, né, com a cara nova, mas com conhecimento de base para o Carnaval do Rio de Janeiro, isso é muito, mas muito importante mesmo. E aí teve essa reunião, né, que acabou elegendo ele como o presidente. E uma das propostas dele, gente, é levar até o governo federal, tomara que ele consiga, porque a gente tem um governo federal aqui do Brasil que anda para trás, né? Aliás, que escorrega para trás, tomara que ele consiga levar até o governo federal propostas para avaliar a possibilidade de estreitamento de laços entre o governo federal e a cultura do carnaval. Isso é muito bacana, porque o carnaval é um patrimônio, né? A gente vai ver aí no exterior, você brasileiro que mora no exterior sabe o peso que tem o carnaval aí no exterior. E além disso tudo, né, de estreitar laços com o governo federal, isso não é só em questão de verba, é questão de parcerias, de trabalho, enfim, de uma série de fatores. Ele também quer mudar o dia da apuração das escolas de samba, que é na quarta-feira de cinzas, então ele está querendo mudar esse dia, está querendo mudar esse momento aí para também fazer novas atividades. Parabéns ao Jorge Perlingeiro, que ele tem um mandato brilhante, apesar de muito difícil. Parabéns a todos do Carnaval que estão resistindo também nesses dias de pandemia. São muitas pessoas, eu conheço pessoas que estão realmente passando por muitas dificuldades, e não é só a dificuldade financeira, às vezes é a dificuldade moral, a dificuldade emocional, mas o importante é a gente lembrar que, assim, quem trabalha com carnaval, quem faz o carnaval, já tem o carnaval no sangue, e essa magia que movimenta essas pessoas, ela não pode se perder de jeito nenhum. Aqui
Aqui no Solidariedade de Verdade, a gente sempre fala sobre pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas, mas hoje eu vou falar sobre uma pessoa que está fazendo muita diferença na vida dos animais. É a jornalista Ana Paula Lima, que está à frente aí do abrigo Toda Vida Importa, no Rio de Janeiro. Esse abrigo Toda Vida Importa, ele atualmente está cuidando de 242 gatos e 58 cães, todos resgatados das ruas, alguns com situações assim bastante delicadas, né? Precisando de cirurgias, outros, enfim, que também precisam de cuidados especiais. E você, aí do outro lado, você também pode ajudar ao abrigo Toda Vida Importa. Eles precisam, gente, de rações secas, rações úmidas, kits de higiene, remédios, né, para os animais, tanto os doentes como os debilitados, e também uma assistência maior sobre outros animais que também precisam de tratamentos individuais, né? E aí, diante disso tudo, a maneira que você tem de ajudar é muito simples. É só você entrar lá no perfil deles no Instagram, o @abrigo Toda Vida Importa, e entrar em contato com a Ana Paula Lima, que é jornalista, que é colega da gente. Ana Paula aí, que trabalhou durante muitos anos com a Sônia Abrão, no A Tarde é Sua, enfim, em outros programas também da Sônia, em outras emissoras, mas é uma jornalista muito bacana, pela qual eu tenho um carinho enorme, sempre me tratou muito bem, sempre foi uma pessoa assim maravilhosa, uma amiga muito querida, e tá com esse projeto aí, né, que também sempre cuidou de animais, sempre teve muitos bichos em casa, e está com esse projeto do abrigo Toda Vida Importa. E lá, então, no Instagram, você manda uma mensagem para Ana Paula ou para o pessoal lá do abrigo e procura saber como você pode fazer para doar, se você vai doar em dinheiro, se você vai doar, enfim, em produtos, né? O importante é que esses animaizinhos, assim como as pessoas, também precisam de carinho. E durante essa pandemia, o número de animais que foram abandonados nas ruas é, assim, completamente assustador, né? Porque a situação ficou complicada para todo mundo. Então, muita gente não tem condições de manter seus bichos de estimação. Muita gente não teve condições aí de continuar cuidando do seu animalzinho. Outras pessoas, por maldade mesmo, botaram os bichos para a rua. Enfim, a situação dos bichos de rua cresce também cada vez mais. Então, parabéns, Ana Paula, parabéns a todo mundo do abrigo Toda Vida Importa. E você, aí do outro lado, hoje aqui em especial, pode ajudar também a esses animais tão lindos e que fazem também muita diferença na vida da gente. Essa edição do Trago Verdades foi maravilhosa, mas infelizmente está chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua companhia, agradecer a sua parceria, você que está sempre assistindo a gente, você que é sempre o nosso melhor parceiro, a nossa melhor audiência. Muito obrigado, né? No começo do programa eu falei sobre isolamento, sobre lockdown, e é como eu disse, né? É importante que a gente se cuide, cada um da sua maneira. Você que precisa sair para trabalhar, saia para trabalhar, mas use sempre a máscara, use sempre todos os mecanismos de higienização e mantenha-se sempre alerta, porque esse vírus é um inimigo invisível, uma força que está aí derrubando todo mundo, e a gente não pode ser menor do que esse vírus. Aliás, nós não somos menores do que esse vírus, nem do que qualquer outra situação negativa, né? Então vamos ficar juntos, vamos nos cuidar, vamos nos unir. Lembrando que toda quarta-feira a gente também tem um encontro marcado lá no 5 Minutos de Fama, especial BBB 21, pra gente falar sobre tudo que acontece no confinamento, né? Lá do Big Brother, tudo que está acontecendo, os principais assuntos, enfim. E o nosso encontro é sempre no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News, com o meu querido e adorável Paulo Sérgio. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até agora, e eu volto na semana que vem com muito mais verdade. Até lá!